O tema dessa aula vai ser espaços gerados, tá? Mas antes de falar de espaços gerados, vamos falar de um outro conceito que é importante para espaços gerados, que é a combinação linear. Então, dizemos que o vetor W de um espaço vetorial V é uma combinação linear dos vetores V1, V2, assim por diante até Vn, que pertencem ao meu espaço vetorial V. Se existem escalares C1, C2 até Cn, tal que W pode ser escrito como W igual a C1 vezes V1 mais C2 vezes V2, assim por diante até Cn vezes Vn, tá bom? Então, por exemplo, nós podemos usar os vetores canônicos do R3, que seria E1, 1, 0, 0, E2, 0, 1, 0 e 3, 0, 0, 1. Então, qualquer vetor que eu quiser escrever, por exemplo, aí, um vetor arbitrário U com componentes U1, U2 e U3, a gente consegue escrever na forma U1, E1 mais U2, E2 mais U3, E3. Tá? Então, essa é uma combinação linear. Vamos para mais um exemplo. Então, digamos que eu tenho um vetor qualquer aí, W, igual a menos 12, 20, e eu quero escrever ele como uma combinação de V1, menos 1, 2, e V2, 4 e menos 6. Tá? Então, o que a gente quer é encontrar esses coeficientes C1 e C2 para acertar essa combinação linear. Tá? Então, substituindo os vetores, a gente vai ter um sistema de matrizes dessa forma. Então, como a gente já viu, essas matrizes a gente pode escrever como um sisteminha dessa forma. Então, menos C1 mais C2 igual a menos 12 e 2C2, C1 menos 6C2 igual a 20. Tá? Se a gente divide a equação de baixo por 2, a gente vai ter esse sistema agora, e somando as duas equações, a gente vai chegar que C1 é igual a 4 e C2 é igual a menos 2. Portanto, o meu vetor W, escrito como uma combinação linear de V1 e V2, ficaria da forma 4V1 menos 2V2. Tá? Então, basicamente, a gente montou um sistema. Tá? Se tivesse um vetor de mais dimensões, poderia usar escalonamento, por exemplo, né? E aí a gente tem a combinação linear de W. Tá? Então, pausem o vídeo um pouquinho e tentem fazer agora esse exemplo. Então, voltando, a gente tem aí W igual a 4 e 20 e a combinação linear de V1, 2, 10 e V2, menos 3 e 15. Tá? Então, vocês devem ter montado esse sisteminha, que vai ser esse sistema de equações, e aí vocês chegaram a um resultado que é C1 igual a 2 mais 3 meios de C2. Tá? Então veja o seguinte, a equação de cima e a equação de baixo são exatamente a mesma equação. Se você dividir a de baixo por 5, fica a mesma equação. Então eu não tenho informação suficiente para dar um valor certo para C1 e para C2, mas eu posso escrever um em termos do outro. Então eu tenho C1 igual a 2 mais 3 meios de C2, aí eu posso substituir C2 como um alfa, tá? Alfa é um escalar qualquer, então a minha resposta, o meu vetor fica como uma combinação linear de 2 mais 3 meios alfa V1 mais alfa V2. Isso implica que eu tenho infinitas combinações lineares possíveis para descrever W em termos de V1 e V2. Tá? Então aí, colocando um alfa igual a 0, eu tenho W igual a 2V1 mais 0V2.
colocando alfa igual a 2, eu vou ter W igual a 5V1 mais 2V2, e aí assim por diante. Tá? Vocês podem fazer mais um exemplo, que seria esse W, esse V1 e esse V2. Vocês resolvendo o sisteminha, vocês vão ver que será impossível resolver esse problema. Não consigo escrever W como uma combinação linear de V1 nem de V2. Tá certo? Então, agora, com a combinação linear na nossa cabeça, a gente pode começar a falar de espaços gerados. Então, espaços gerados, a definição seria, seja S um conjunto de V1, V2 até Vn, né, um conjunto de vetores do espaço vetorial V, e seja W um conjunto de todas as combinações lineares dos vetores V1, V2 até Vn. Tá? Então, dizemos que W é o espaço gerado pelos vetores V1, V2 até Vn, e denotaremos por W igual GS, ou W igual o conjunto V1 até Vn, ou se não, a gente pode usar um conchete. Né? Então, W é igual, abre o conchete, abre a chave, V1 até Vn, fecha a chave e fecha o conchete. Né? Lembrando que a chave a gente está usando como um conjunto para indicar que aqueles vetores fazem parte de um conjunto. Né? Então, eu tenho S igual ao conjunto desses vetores V1 até Vn. Antes ainda de irmos para um exemplo, vou introduzir um teorema. Tá? Então, sejam V1 até Vn vetores do espaço vetorial V e o W um espaço gerado por esses vetores. Então, temos que W é um subespaço de V e W é o menor subespaço de V que contém todos os vetores de V1, V2 até Vn. Tá bom? Então, o primeiro exemplo, o que a gente vai fazer é escrever o espaço gerado por V1, 1, 0, 0 e V2, 0, 1, 0. Tá? Então, esse aqui não tem muito problema. O que a gente quer saber é um vetor arbitrário aí, W, com os coeficientes C1 e C2. Quando a gente substitui com os vetores, a gente tem que o W vai ser C1, C2 e 0. Então, eu tenho um vetor arbitrário com essas constantes C1 e C2 que são arbitrárias. Mais para frente a gente vai ver que são coordenadas. Tá? Então, portanto, eu tenho o meu espaço W, ele é gerado, ele é constituído por um vetor W pertencente ao R3, tal que C1, C2 e 0, né? C1 e C2 pertencem a R. Tá? Meu vetor W ele é C1, C2 e 0, e C1 e C2 pertencem aos reais. O próximo exemplo, eu tenho dois vetores, V1, 1, 0, 1, 0 e V2, 0, 1, 0 e menos 1. Tá? Do mesmo jeito, eu quero escrever o espaço gerado por esses vetores. Eu faço a mesma coisa, agora eu chamei os coeficientes de alfa e de beta. Tá? Então, eu substituí aí os vetores V1 e V2, eu tenho que W pode ser escrito como alfa e menos beta. Então, o meu espaço gerado W vai ser um vetor W pertencente ao R4 agora, tá? Tal que o vetor é alfa menos beta, e alfa e beta pertencentes aos reais, são constantes pertencentes aos reais. Então, vou deixar mais um exemplo que eu vou resolver no próximo vídeo. Tá? Então, aqui eu quero determinar se esses vetores aí, expressos nesses dois itens, formam o R3. Tá? Então, vamos ver como fazer isso no próximo vídeo. Até lá!